Salve, salve, minha rapaziada, chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal. Meu nome é Gustavo e hoje seguimos a nossa saga comentando os principais jogadores do draft de 2026. Mas antes, não se esqueçam, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e deixem o like nesse vídeo para que a gente possa crescer cada vez mais aqui no YouTube e sigam o Landing Zone Brasil lá no Twitter, LandingZoneBR, o link está na descrição desse vídeo. Hoje vamos falar sobre os 5 principais safeties, né? O que para mim são os 5 melhores safeties da classe de 2026. 3 nomes são bem claros para todo mundo, eu acho. São 3 jogadores para mim que podem sair e, na minha opinião, tem grandes chances dos 3 saírem na primeira rodada e os outros 2 nomes devem sair na segunda rodada. Começando pelo número 5, vamos com o jogador de LSU, AJ Hosse. AJ Hosse, gente, é um playmaker. É um cara com muito instinto de bola. Eu vou até anotar aqui. Ele teve 13 interceptações na última temporada, o que para um safety é um número muito bom. Então ele tem um instinto muito bom de atacar a bola. Ele é excelente em zona, ele lê o QB muito bem e quebra na bola com um timing muito interessante. E ele é muito bom sendo o robber da jogada, né? Que é aquele jogador que fica mais solto, podendo ter justamente essa função de ler o quarterback, não necessariamente tendo que marcar um jogador ou uma zona do campo em específico, né? E também é muito bom em split safety looks. Ele tem um físico bom para safety, então impacta no box, é um corpo grande preenchendo o box e dispara com agressividade. Tem experiência no college, sempre foi o líder, então é algo que os head coaches, os general managers avaliam como positivo. É um cara que deve ter boas avaliações nesse sentido. Pode jogar como um box safety, né? Um cara mais próximo do box. Pode jogar como um big slot. Então é mais esse cara não para ser um safety de fundo do campo, mas pelo tamanho e pela maneira como ele joga, às vezes muito físico, como ele impacta no box. Para ser esse big slot, para ser esse box safety, esse cara que joga mais próximo dos linebackers, algo que tem sido muito comum na NFL, algo que, por exemplo, o Mike Macdonald faz muito, né? Pacotes às vezes com 3 safeties, em que um desses safeties acaba sendo esse box safety ou um corner slot. Depende muito, varia muito da característica do jogador. Nos Eagles a gente tem o Cooper DeJean, que faz muito essa função, que é esse corner slot, e às vezes joga um pouco de safety. Então depende muito do que o jogador te entrega, e aí os coordenadores conseguem fazer variações. Então isso é muito valorizado na NFL e acho que isso faz com que o AJ cresça para algumas avaliações dentro dos times. Algumas limitações que tem dentro do jogo dele, na minha opinião. Ele tem uma mudança de direção um pouco pesado, que é sempre ruim para um safety, e por isso que eu digo que ele é um cara para ficar mais perto do box, porque limita o range dele, porque não é o ideal para um deep safety, porque ele é mais pesado, ele tem dificuldade de marcar wide receivers mais rápidos em espaço justamente por conta disso, e ele não é necessariamente um tacleador consistente. Ele usa muito o ombro, às vezes falta um certo controle, escolhe ângulos ruins em alguns lances, então acho que ele precisa melhorar a técnica dele como tacleador. No geral, acho um safety bom, um safety que te entrega essa versatilidade boa perto do box, fisicalidade, um corpo grande, um corpo pesado, mas não um cara para te isolar no fundo do campo. É um bom playmaker, um cara que ataca a bola, mas que tu precisa proteger na cobertura profunda, porque ele tem dificuldades de mudança de direção, tem dificuldades contra wide receivers mais rápidos. Deixa eu aqui, se tá quente aqui, eu vou baixar a temperatura do ar. Posição número 4, coloquei um jogador de Penn State, Zach Whitley, um free safety
de alto nível, especialista em single high. Instintos naturais, tá, gente? Lê muito bem o quarterback. Diferente do AJ, ele tem um range bem bom, tem uma cobertura de fundo bem eficiente, consegue patrulhar bastante zona de campo, tem um time muito bom para atacar a bola, tem um time muito bom no quebrar da bola, né, pro safety que a gente diz. Tem ball skills sólidos, tem uma produção consistente, eu até vou ver os números dele. Ele teve um touchdown cedido e uma interceptação na temporada passada e um passer rating de 69. Números bons, mas ao longo da carreira apresentou bons ball skills, um cara que sabe atacar a bola, tem um bom equilíbrio corporal nas transições, nas mudanças de direções, é um cara que mostra uma boa leitura nos conceitos de rota quando precisa entender o que os wide receivers estão fazendo. É um cara que a gente sempre vê próximo da jogada, o que é bom, que mostra que ele está lendo bem o que o quarterback está fazendo, está lendo bem os conceitos que o ataque está apresentando, leu bem e estudou bem para o jogo. Então, isso é importante quando a gente analisa um safety. Os safeties que estão longe da bola geralmente são um problema. Se o cara está próximo da bola fazendo jogadas, é sempre bom. Sinal de que ele está lendo, que ele está atendendo para onde ele tem que ir, que ele não está perdido no jogo. O que preocupa? Da mesma forma que o AJ precisa melhorar a maneira como ele tacleia. Os tackles dele são inconsistentes, mergulha às vezes de uma maneira até descontrolada, falta um pouco de controle nessa questão, tem um ângulo de perseguição às vezes um pouco irregular, então acho que a agressividade que ele tem às vezes tira um pouco ele de algumas jogadas, morde muitas iscas de play action, o que é um problema, e tem um problema de fisicalidade quando tem que marcar homem a homem jogadores maiores, então às vezes tight ends, eu acho que ele pode melhorar. Como free safety, acho que ele resolve. O problema é quando ele precisa ser justamente esse cara mais completo, um cara que precisa marcar homem a homem, um cara que tem que se aproximar do box, ler play action. Então, assim, gosto do Zach Whitley bastante até. Acho que para uma segunda rodada ele ajudaria muitos times. É um cara que mostra que ele pode ainda se tornar um playmaker melhor, porque muitas vezes ele está próximo das jogadas e pode fazer mais jogadas na bola. Tem um time muito bom das jogadas, tem equilíbrio nas transições, nas trocas de direções, tem boa leitura dos conceitos de rota, tá sempre cobrindo bem o campo, tem um bom range de campo, mas ele precisa melhorar questões técnicas, precisa melhorar como taclear, precisa melhorar os ângulos de perseguição dos wide receivers, precisa tirar um pouco da agressividade que prejudica ele em alguns momentos, e questão física, por exemplo, acho que ele pode melhorar marcando recebedores maiores, porque ele é um pouco prejudicado e ser um pouco menos afobado contra o play action. Agora vamos para os 3 safeties que eu falei que, na minha opinião, podem e tranquilamente sair na primeira rodada. O terceiro, Emmanuel McNeil Warren de Toledo, falando português, né? Bebendo bastante água, gente, porque esse é o 4º vídeo que eu gravo hoje. Tô com a boca seca. O Emmanuel, gente, é um safety físico. Assim, ele é um linebacker jogando de safety, tá? Ele joga como um míssil. É uma mentalidade de linebacker, é extremamente explosivo, extremamente intenso, extremamente físico, muito, muito explosivo. Ele chega muito rápido nas jogadas, tem os instintos muito bons, então ele antecipa muito bem, e aí isso é muito interessante no jogo dele, porque ele tem instintos muito fortes, antecipa muito bem e ele é muito rápido, então ele consegue fazer muitas jogadas por conta disso. Ele é excelente contra o jogo terrestre, seta muito bem o edge, enfrenta o contato, é muito físico, como eu falei. Como eu disse, ele tem instintos muito fortes, então ele tem uma leitura de jogo muito, 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 muito boa. Eu acho que ele te entrega versatilidade, ele pode ser um cara para jogar mais próximo do box, mas também pode ser um cara
que consegue jogar em coberturas, consegue jogar em zona, consegue jogar em homem a homem, tem um motor constante, um motor que não para nunca, é um cara muito ativo com as pernas, tem um range para cobrir o campo inteiro. Eu só não sei o quanto essa agressividade não atrapalha o jogo dele. A velocidade dele final não é elite, então perseguindo os jogadores, se ele tiver que marcar um wide receiver muito rápido no homem a homem, ele pode sofrer, porque a velocidade final dele não é das mais elites. O range dele marcando de maneira vertical, como eu falei, de maneira horizontal, ele é muito bom. Agora, o range dele horizontal para marcar deep balls, por ele não ter uma velocidade final elite, acaba sendo um problema algumas vezes. E ele é full speed, como eu falei, ele tem mentalidade de linebacker, extremamente físico, ele é um míssil. E isso às vezes faz com que ele seja um tackle meio descontrolado. Né? Ele vai no full speed sempre e às vezes ele acaba perdendo alguns tackles por causa disso, morde alguns play actions desnecessários por conta disso. Não acho que ele seja o safety ideal para jogar como single high, mas ele tem muitas características boas numa NFL cada vez mais físicas. Tu tem um safety com as características dele, que joga da maneira física como ele joga, com os instintos e a leitura de jogo que ele tem, ele é muito interessante. Para times que já tem um safety mais single high, tu ter um cara desses para jogar no box é muito interessante, né? Então, vou pegar o Philadelphia Eagles, por exemplo, né? Que é o meu time, eu falo com mais propriedade. Imagina o Philadelphia Eagles jogando com Quinion Mitchell de um lado, jogando com Tyreek Warren do outro que chegou agora, jogando com Cooper DeJean de slot e jogando com Emmanuel McNeil Warren desse safety box. Ia ser muito, muito difícil de correr contra esse time, ia ser muito difícil jogar contra essa secundária e ainda ter o Mukuba, né, desse single high, esse safety mais profundo. Então, assim, bem interessante. Tu pode trabalhar ele de muitas formas. Gosto bastante do McNeil Warren. Em segundo lugar, está um jogador de Oregon, Dillon Tillman, de Oregon. É um safety muito versátil, um playmaker também muito constante. Terminou com 2 interceptações na última temporada. Tem instintos muito naturais, está sempre perto da bola, sempre tentando fazer jogadas na bola. Tem boa leitura dos conceitos ofensivos, boa leitura das rotas dos adversários, boa leitura do que o quarterback está fazendo, do que o ataque está correndo. Tem um range lateral, né? Esse range horizontal muito sólido, cobre muito bem as sidelines. Tem fluidez nas transições, tem fluidez no quadril, tem versatilidade para jogar tanto perto do box quanto jogar mais profundo. Tem um motor muito ativo sempre, participa de muitas jogadas, não cansa nunca. Potencial, como eu disse, de gerar turnovers e é muito agressivo no jogo terrestre. Problemas. É outro safety com problemas de tackle. Ataca mal o corpo, erra muitos tackles em campo aberto. Ângulo de perseguição também não é bom, não me agrada às vezes. Também morde muitos play actions. O processamento às vezes quando tem play action acaba sendo um pouco mais lento. A mudança de direção dele, por mais que eu acho que ele tenha um quadril bom, às vezes não é tão rápida. É uma boa mudança de direção, mas não é elite. E quando ele perde o tempo da jogada, o recovery speed dele, a velocidade de recuperação dele também não é das melhores. Assim, como que eu diria? Em uma frase, resuma Dillon Tillman. Ele tá sempre na jogada. O problema é que ele nem sempre termina ela. Mas eu gosto muito da versatilidade que ele te entrega, da inteligência que ele te entrega em campo. Ele é um cara muito inteligente, muito instintivo, ataca muito bem a bola, lê muito bem os conceitos, tem um range muito bom para marcar no campo, tem boa versatilidade, às vezes tu pode jogar com ele mais próximo do box,
Às vezes tu pode jogar com ele mais recuado, ataca muito bem, ponto de recepção, entende muito bem o que os ataques adversários estão correndo e é bem agressivo contra o jogo terrestre. Tem que melhorar tecnicamente alguns pontos, como os outros safeties também precisam. E fechando aqui, o primeiro colocado, Caleb Downs, um dos safeties mais completos que a gente tem aí nos últimos anos chegando no draft. Potencial ao Pro chegando. QI de jogo elite, né? Uma leitura de jogo muito acima da média. Apresentou alto nível tanto em Alabama, quanto em Ohio State. Uma leitura avançada tanto das rotas dos adversários, tem uma leitura para entender o que o adversário está correndo, o que o adversário está fazendo, o que os wide receivers vão fazer, e uma leitura muito boa nos olhos do quarterback. Tem versatilidade fantástica, esse sim tem versatilidade. Pode jogar no box, pode jogar no slot, joga de single high, joga de two high. Tem fluidez nos movimentos, as transições dele são muito limpas, os quadris dele. Esse assim, tu olha e tu vê a fluidez muito acima dos outros. É excelente em zone coverage, porque ele antecipa os conceitos muito bem, como eu falei, mas também em match coverage, em marcações homem a homem. Tem um time de bola excelente, chega no ponto exato, ataca a bola. É um comunicador, tá sempre se comunicando, tu vê ele sempre falando, eleva o nível de uma secundária inteira, isso, e às vezes de uma defesa, isso é muito importante. Os treinadores valorizam isso, jogadores que se comunicam, que entendem o jogo e vão conversando com os companheiros dentro do campo, principalmente, mas fora do campo também. Uma consistência raríssima, quase nunca tá fora de posição. Olhando o tape dele, cara, é difícil tu achar o Caleb Downs fora de posição. Ele tá sempre lá, tá sempre na jogada, sempre na bola. Tem um range lateral muito bom, cara. É um safety que eu não vejo problema sair no top 10. Pra vocês terem noção. Safety é uma posição que a gente sabe que tem um valor baixíssimo, mas ele pode sim sair no top 10 pra mim de maneira tranquila, porque eu vejo um potencial nesse cara muito bom. Ele é um ótimo jogador. O que pode ser um problema para ele na liga? Ele, por mais que ele tenha uma boa leitura, ele esteja sempre na bola, ele pode acabar produzindo mais turnovers do que ele produz. Ele terminou a temporada passada com 0 touchdowns cedidos, 54 de passer rating cedido apenas, e 2 interceptações. Não é ruim, mas pro nível dele podia ser melhor. O tamanho dele não é dos maiores, ele pode sofrer contra tight ends grandes na NFL. Nem sempre é dominante no ponto do catch, né? Então, assim, o catch radius dele não é tão grande. Então, justamente contra tight ends grandes, ele pode acabar sofrendo. Às vezes, o ângulo de tackle dele é um pouco inconsistente, em espaço aberto, principalmente. Busca alguns big hits e aí perde alguns tackles evitáveis. Mas acho que isso é uma coisa mais tranquila de melhorar. De todos os problemas de tackles que eu vi nos safeties, ele é o mais tranquilo de todos. E como single high puro, o range vertical dele não é elite da elite. É um ótimo range vertical, mas não é assim, uou, nossa, elite da elite. Não, mas é um bom range vertical. Então, assim, vocês viram que eu citei problemas, que todos esses problemas têm asteriscos, porque não são grandes problemas. Eu gosto muito do Caleb Downs, acho um dos melhores jogadores dessa classe. E se meu time, dependendo de como se desenhar o board, precisasse de jogadores para secundárias, olhos fechados, Caleb Downs é minha pick, porque eu gosto muito do jogador e acho que ele é um dog, um cara para uma defesa que, além de agregar QI de jogo, agrega qualidade e agrega um cara comunicativo, inteligente, um cara interessado em futebol americano. Certo, minha gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês. Passem lá no Twitter que tem o texto falando sobre todos esses prospectos de maneira mais detalhada. Deem uma olhada no canal que tem vídeo falando de outras posições. É isso, deixa um like no vídeo, um abraço, valeu e tchau!